Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do primeiro versículo. É o texto que serve de base para o nosso estudo, para a nossa meditação na noite de hoje. Lucas, capítulo 23. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do primeiro verso. Jesus perante Pilatos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos reis? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois novo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltaram-ele. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Que Deus os abençoe, irmãos, e aplique ao nosso coração a sua palavra na noite de hoje. Amém. Bom, vamos chegando ao final do estudo sobre o Evangelho de Lucas. Hoje é a mensagem de número 62, sobre o ministério de Jesus, tendo por base a narrativa do médico Lucas. E nós estamos aqui agora avançando cada vez mais para o final do estudo da série de mensagens. Na noite de hoje, nós queremos falar sobre o ministério de
sobre as lições do interrogatório de Jesus. Há muitas lições que podemos aprender, há muitas lições que nós precisamos aplicar às nossas vidas nessa passagem das Escrituras. Que Deus nos abençoe e prepare o nosso coração para esse momento. Irmãos, vamos ao contexto do texto. O texto, irmãos, está falando do julgamento de Jesus. Então, ocorreu assim. Nós já vimos isso nos domingos anteriores. Ele foi preso no Jardim das Oliveiras, ele foi levado para a casa de Caifás, ali ele foi interrogado, ali ele foi esbofeteado, ali Pedro o negou, e dali ele vai então para as mãos de Pilatos. Pilatos, quando começa a conversar com ele toma conhecimento de que Jesus é galileu. Então ele se lembra de Herodes. Herodes é o tetrarca daquela região. Tetrarca significa dizer que ele é um governador de uma quarta parte de um pedaço. Pois bem, Pilatos, ele é o governador da Palestina, uma região maior, e Herodes Antipas, esse Herodes aqui, ele comanda uma quarta parte da Galileia. Ele então está subordinado a Pilatos. Só que os dois não estavam se bicando, digamos assim, naqueles dias. Então Pilatos tenta de todas as maneiras arrancar alguma confissão de Jesus, mas ele não vê em Jesus pecado a ponto de ser morto. Então ele tenta convencer os sacerdotes e a população para dizer: gente, eu não vejo sustentação nessas acusações de vocês. Eu não consigo ver neste homem o que vocês me pintam. Não está batendo, as informações não casam. Eu não vejo esse homem como um homem digno de morte. E aí os judeus insistem dizendo: não, desde a Galileia ele vem assim. Então Pilatos pensa: poxa, tem alguém que cuida da Galileia, Herodes, vou mandá-lo para Herodes. Então Jesus sai da presença de Pilatos e vai até Herodes. Herodes é o Herodes Antipas. Ele, há muito tempo, ele quer se encontrar com Jesus, mas nunca deu certo. E agora ele tem Jesus frente a frente. Ele está desejoso, mas Jesus fica em silêncio na presença dele. Então ele se inquieta. Herodes não gosta dessa postura, e ele então começa a ironizar o nosso Senhor. Ele coloca sobre Jesus uma veste muito bonita, zomba do nosso Senhor e o devolve a Pilatos. E não vem nenhuma acusação. Pilatos então toma Jesus, reúne a multidão e fala: gente, eu não consigo de novo ver isso que vocês estão vendo. Mas os judeus estão ali, eles já tomaram uma decisão. Nós queremos que você mate, crucifique este homem e nos solte Barrabás. A insistência é tanta que nos diz o texto, no verso de número 24, que ele então faz isso. Ele prende Jesus e solta Barrabás. Conforme eu já citei para os irmãos uma vez anterior, Barrabás ele é um libertador nacional. Ele é o líder de uma turma que quer os romanos fora das terras palestinas. Então, ele é alguém que é muito bem visto pelos judeus. Então, numa dessas diligências do seu grupo, ele acabou matando um soldado romano e então ele foi pego. Então ele é um assassino. Ele é um assassino porque matou um soldado romano, porque ele queria os romanos fora das ruas de Jerusalém. Então ele é visto pelos romanos como inimigo público número 1, mas ele é adorado pelos judeus porque ele é um libertador nacional. Jesus não é esse homem que eles pensavam. Então Jesus não serve, então pode crucificar. Barrabás não, Barrabás vai reunir o grupo e Barrabás vai fazer então com que nós tomemos força e expulsemos os romanos daqui. Então soltem Barrabás. É isso que ocorre. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o ministério de Jesus Cristo, nesse momento tão difícil e tão cruel. Que lições nós temos para aprender do ministério de Jesus nesse episódio? Eu listei aqui, irmãos, 3 lições para que nós aprendamos, lições para a nossa vida no dia a dia.
A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que Jesus Cristo revela a plena consciência do seu ministério. Jesus Cristo está revelando aqui plena consciência do seu ministério. Volte o seu olhar para o versos 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Observemos muito bem que Jesus Cristo já não está mais nas mãos de Pilatos. Pilatos o enviou para Herodes. Esse Herodes aqui, irmãos, é o Herodes Antipas. O que está acontecendo aqui? Quando Herodes recebe a Jesus, ele está muito alegre. Ele fala: puxa, quanto tempo eu quero encontrar com esse homem, até que enfim agora eu posso vê-lo. Então ele tenta de todas as maneiras, com o poder das suas argumentações, inquirir Jesus sobre as suas dúvidas, mas Jesus fica em silêncio. Jesus Cristo fica em silêncio porque, observe bem o que Lucas está dizendo aqui, que na expectativa do rei Herodes Antipas, Jesus deveria fazer algum malabarismo, algum milagre ali para ele ver. Jesus Cristo, ele tem plena consciência do seu ministério, irmãos, porque ele não é um produto a ser exposto numa vitrina para entretenimento de ninguém. Ele não vai fazer malabarismos, magias ou milagres para provar quem ele é. Ele é. Então ele sabe quem ele é. Ele não precisa, porque ele não vai convencer Herodes disso. Ele não está exposto ali como um show, como um bobo da corte do rei Herodes. Ele é Jesus, ele é o Senhor. O silêncio de Jesus, ou as suas poucas palavras, revelam que ele tem consciência de que nada do que ele diga naquele momento poderá mudar o curso da sua história. Por mais que ali ele fizesse milagres, nada iria mudar, ele iria para a cruz da mesma maneira. Ele sabe qual é o seu ministério. Ele não é estrela de uma companhia circense para alegrar os convidados do rei. Herodes, ele demonstra desconhecimento, Herodes demonstra desrespeito e acaba por desperdiçar uma grande oportunidade, ou a única oportunidade que ele tem diante de Jesus. O texto prossegue nos versos de número 29, nos diz que ele tratou Jesus com desprezo e escarneceu de Jesus. Herodes, irmãos, Herodes queria capitalizar a presença de Jesus, como muitos fazem até o dia de hoje. Jesus é um espetáculo dentro da igreja. Então ele atrai multidões, ele atrai povo. Bem sabemos como eram os reis do passado: pão e circo. Jesus é o circo. Jesus é quem vai fazer um milagrezinho ali para o povo se admirar. Mas Jesus não faz nada, Jesus não faz milagre nenhum, Jesus não abre a sua boca, porque ele tem certeza da plena convicção de qual é o seu ministério. Jesus conhece a sua missão, Jesus conhece a sua importância, Jesus conhece a importância da obediência e da submissão. Jesus não precisa fazer milagres para provar quem ele é. Ele é. Esse Herodes Antipas, aqui, irmãos, é o mesmo homem que, no passado, no início do ministério de Jesus, 3 anos antes, mandou decapitar João Batista. É o mesmo. E na narrativa de João, quando João narra a decapitação de João Batista, João Evangelista é uma pessoa, João Batista é outra pessoa. Não vamos nos esquecer disso. Quando João Evangelista narra a morte de João Batista, quando os outros evangelistas também o fazem, quando chega para Jesus a notícia da morte de João
Batista, os escritores bíblicos dizem que Jesus sai dali entristecido com a notícia. É esse mesmo homem diante de quem ele se encontra. O mesmo que 3 anos antes, no espetáculo, numa noite circense, mandou tirar a vida do primo de Jesus, João Batista. Jesus tem plena convicção, plena consciência do seu ministério. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto aqui, irmãos, é que Jesus continua com o poder único de reconciliar pessoas. Jesus permanece com o seu poder único de reconciliar pessoas. Volte o seu olhar para o verso de número 12. O verso de número 12 nos diz: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Fica muito claro aqui um detalhe que apenas Lucas narra. Mateus, Marcos e João não narram esse detalhe. Lucas sim. E Lucas é precioso nesse detalhe, porque havia uma inimizade, diz Lucas, entre quem comandava a Palestina, a área maior, Pilatos, e Herodes, o tetrarca, aquele que dominava uma 4ª parte daquela região. Não sabemos, irmãos, não há registros históricos que convirjam para nós afirmarmos o que aconteceu entre ambos. Muito provavelmente deve ter ocorrido algo no que diz respeito a governo, autoridade, limites, jurisdição. Talvez por isso Pilatos fala: opa, não vou invadir a jurisdição de Herodes, vou mandar Jesus para ele. Talvez fosse um aceno dizendo: veja, eu estou passando por cima da sua autoridade. Talvez suposições, ilações. Mas há um passado de Herodes com Jesus. Ele mandara matar seu primo João Batista, repito, em uma noite circense no seu palácio. Apesar de não sabermos ao certo as razões, irmãos, dessas desavenças entre ambos, nos diz o texto que, de alguma maneira, naquele dia, após esse encontro com Jesus, os dois fizeram as pazes. As inimizades caíram. Jesus uniu aqueles 2 homens de uma maneira inusitada, mas de uma maneira inexplicável. A inimizade deu lugar ao sorriso, o afastamento, à proximidade, a rejeição ao abraço. Agora as coisas mudaram. Nós não sabemos, irmãos, de que maneira isso ocorreu, mas o fato é que Jesus Cristo pôs fim a uma inimizade. Nós começamos o nosso culto hoje ao Senhor falando do ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou em Cristo e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Jesus Cristo reconciliou 2 inimigos, estando os 2 contra o próprio Senhor. E de uma maneira miraculosa, a sua presença uniu 2 homens que não se entendiam. Jesus fez isso, irmãos, sem abrir a sua boca. Foi o maior sermão de Jesus, talvez, para Herodes. Herodes achava que podia mandar em Jesus. Herodes talvez dissesse: veja, eu estou te dando a oportunidade de você provar para mim os seus milagres. Vejam, eu te dou o tempo, eu te dou o espaço, o que você precisa? E Jesus se cala. Talvez ele percebeu ali que o poder que ele achava que tinha, ele de fato não tinha. Talvez ali ele entendeu que ele não era um Deus,
estava ali agora, diante do Filho do Homem. Jesus Cristo é o único que pode desfazer inimizades. Os dois perceberam ali, Pilatos e Herodes, que as suas divergências deveriam convergir em Cristo. E assim se fez. Uma terceira lição que nós aprendemos na noite de hoje, irmãos, é que Jesus oportuniza os homens a repensar todos os seus valores. Jesus oportuniza aos homens o repensar de todos os seus valores. Volte o seu olhar para os versos de 22 a 25. Diz-nos assim: então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, enquanto Jesus entregou à vontade deles. Observemos bem os valores que cada um revela nesse momento. Valores, irmãos, eu não estou me referindo aqui a algo quantitativo, dinheiro, moeda, capital. Eu estou me referindo a valores, algo que é incontável e imensurável, aquilo que não tem preço. O que eles estavam preferindo ali diante de Jesus, o príncipe da paz? Um malfeitor. Estão expressando os seus valores. Eles estão dizendo não ao Filho do Homem, Jesus. E estão dizendo sim a Barrabás. A palavra Barrabás significa filho do Pai. Olha que jogo de palavras interessante. Eles estão negando o verdadeiro Filho do Pai e dizendo sim ao falso Filho do Pai. Eles estão expressando os seus valores. Eu não quero Jesus. E Jesus Cristo, irmãos, está oportunizando aqueles homens o repensar os seus valores. Eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito no verso 22. O verso 22 ele é cabal. O verso 22 diz assim: então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal esse homem fez? Olha quantas vezes esse homem teve a oportunidade de dizer: eu vou soltar, eu estou bancando esse homem, ele vai ser solto, esses são os meus valores. Mas não, ele não revê as coisas, ele foi reoportunizado, mas continuou dizendo não, expressou os seus valores. Herodes faz uma mágica, faz um milagre. Quando ele se depara com o silêncio, ele diz: é assim, vou zombar de você. E o verso de número 11 nos diz que passa então a tratar Jesus com desprezo. Colocam uma roupa muito bonita em Jesus e mandam de volta sem nenhuma linha estreita. Você não merece uma linha da minha pena. Você não merece um minuto mais do meu tempo. Suma daqui. Seus valores. Para os sacerdotes, a mesma coisa. Gente, eu não estou vendo mal nele. Não, nós queremos que ele morra. E quem vai soltar? O bandido que estiver aí. Expressando os seus valores. Essa saída da presença de Pilatos, a ida até Herodes e o retorno e a conversa com os sacerdotes e a multidão são oportunidades de se rever valores, o que é de fato importante, de reavaliarmos as nossas coisas. Pois bem, Jesus oportuniza esses homens. Esses homens jamais poderão dizer que não foram jamais oportunizados, que não tiveram tempo, que não tiveram opções de se arrependerem, de reverem suas posturas. Todos foram oportunizados. Em Pilatos, irmãos,
nós temos os valores da injustiça, porque mesmo ele não vendo crime em Jesus, ele o entregou à morte. Os valores de Pilatos são os valores da injustiça. Quais os valores de Herodes, reverendo? Os valores do deboche. Eu vou passar então a zombar, a desprezar, como diz o verso 11, e a escarnecer. E nos sacerdotes e na multidão, os valores da vingança, do ódio. Todos eles tiveram a oportunidade de revê-los. Mantiveram-nos todos. Todos foram oportunizados. Todos puderam repensar, mas reavaliar. Todos puderam se arrepender. Todos puderam deixar todas essas coisas para trás, abandoná-las todas. Mas todos eles optaram por alimentar suas próprias convicções, alimentar seus próprios sentimentos, alimentar suas próprias paixões carnais e desejos de vingança. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, Pilatos representa a injustiça, Herodes o deboche. Ambos ofereceram a Jesus o que de pior havia em cada um deles. Eles entraram em aliança contra o bem supremo de Deus. O poder de Deus é maior do que o escárnio de todos os poderosos somados. Mesmo em seus últimos momentos, antes do horror da cruz, Jesus cumpriu cabalmente a sua missão de reconciliar pessoas e oportunizar arrependimento. O seu ministério pacificador, reconciliador e salvador não falhou em momento algum de cada instante da sua existência. Na noite de hoje, irmãos, o mesmo está a ocorrer neste lugar, neste momento. A oportunidade de salvação, a oportunidade de revermos os nossos valores, a oportunidade de revermos as nossas convicções, o que pensamos sobre Jesus. Hoje, todos nós estamos sendo oportunizados. Hoje é um dia importante. Hoje é uma noite importante. Hoje é uma noite que pode mudar as nossas vidas para sempre, como aquele dia poderia ter mudado a vida de Pilatos. Como aquele dia poderia ter mudado a sorte de Herodes. Como poderia trazer arrependimento a todos aqueles sacerdotes e toda aquela multidão. Mas eles preferiram os seus próprios valores. E acabaram por perder uma grande oportunidade. Uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de salvação, de renovação. O ministério de Jesus é o ministério de reconciliação do homem com Deus. O homem precisa de salvação. Estamos nos aproximando, irmãos, da festividade que comemora aqui entre nós o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é a maior prova de que o homem precisa de um Salvador. E esse Salvador veio da parte de Deus. Entre os homens não havia essa possibilidade. Por isso Deus enviou Jesus. Jesus é a maior mensagem de Deus dizendo: vocês precisam de um Salvador. E Ele nasceu. Que nessa noite, irmãos, nós saibamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, de rever a nossa relação com Jesus, de rever a nossa relação com o Evangelho,
com a palavra de Deus. Que hoje seja noite de salvação. Que hoje seja noite de reconciliação do homem com Deus. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.